Mais de 46 mil presos receberam um benefício de saidinha de Natal e deixaram os presídios para passar o fim de semana em liberdade. Esse número, para a gente ter uma ideia, representa 6,5% dos cerca de 701 mil presos em cadeias em todo o país. Volto com a nossa Anita Prado de Brasília, que tem mais informações sobre a saidinha. Fala, Anita! Roberta, para a gente entender esse número, a gente precisa voltar ali para maio de 2024, quando o Congresso aprovou o fim dessas saidinhas para visitas à família e também para atividades de ressocialização. Só que essa lei, ela não vale para todo mundo. Por quê? Pela Constituição, essa nova regra, ela só se aplica a os presos que cometeram esses crimes e foram condenados e começaram a cumprir a pena após a entrada em vigor da lei. Ou seja, os que já tinham sido condenados antes, essa regra, portanto, ela não se aplica. É por isso que a gente viu 46 mil presos ainda com direito à saidinha de Natal no ano de 2025. Esse total, ele representa 6,5% dos 701 mil detentos em regime fechado, semiaberto ou aberto, como você disse. Se a gente considerar as outras modalidades, como a prisão domiciliar, o número de pessoas presas no Brasil sobe para o impressionante número de 937 mil acautelados. Os dados mostram uma queda em relação ao ano passado. No Natal de 2024, cerca de 52 mil presos receberam benefício, o que representa uma redução de 11,5% em 2025. A saidinha, ela dura 7 dias e, por isso, só em janeiro os estados vão conseguir informar quantos presos retornaram aos presídios. É aquela história. Esse era o maior argumento dos deputados ali que aprovaram essa lei no Congresso Nacional, depois passou para o Senado. Era justamente esse receio de que esses presos não retornassem às prisões. São Paulo tem o maior número de beneficiados, com quase 32 mil presos liberados agora temporariamente. Em outros estados, como Pará e Santa Catarina, os números absolutos são ainda menores, mas a proporção em relação à população carcerária é semelhante, Roberta. A tendência, segundo os juristas, é que com o passar dos anos, esse número cai ainda mais à medida que as condenações passem a seguir a nova regra que proibiu as saidinhas. Ou seja, os presos vão saindo, os que foram condenados antes da nova lei entrar em vigor, ali em maio de 2024, vão restando apenas os que foram aprovados depois, foram presos depois e esses, portanto, já estão no âmbito, já se configuram ali na nova lei e, portanto, não terão direito à saidinha de Natal. Volto com você. Obrigada, Anita, pelas suas informações. Deixa eu chamar aqui nossa Vitória Abel, já estava comigo desde o comecinho do Radar, mas também Sidney Rezende, lá do Rio de Janeiro, para conversar com a gente no Radar também. Oi, Sidney, bom dia. Bem-vindo sempre neste plantão, nesse último dia de plantão. Ô, Sidney, a Anita estava muito bem explicando, né? A saidinha só vale para esses presos que cometeram o crime, foram condenados e começaram a cumprir pena depois da nova lei, o que responde à dúvida de muita gente quando vê esses números. Mas o Congresso não acabou com as saidinhas? Sim, em maio de 2024, mas só vale para os presos e condenados depois dessa lei. Aqui em São Paulo, temos o maior número de presos beneficiados. É o estado com o maior número, ao todo, mais de 30 mil pessoas deixaram as unidades prisionais, então representa aí 15% da população carcerária estadual. No ano passado, a gente teve um número muito parecido. Em outros estados, os números absolutos são menores, mas a proporção acaba se mantendo. Em alguns estados também não temos saidinha. Como é que é aí no Rio de Janeiro, hein? Isso mesmo. Olha, os estados que não têm saidinha, Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Olha, a rigor, o percentual, você lembrou bem, é mais ou menos parecido em todo o país, né? O percentual daqueles que recebem esse tipo de benefício proporcional ao tamanho. São Paulo tem um número bastante grande porque é um estado gigantesco também, né? Mas é preciso dar uma leitura nova a essa matéria. Em geral, né, Roberta, todos nós que temos o coração bom, que somos humanistas, a gente entende o seguinte, poxa, vamos
vamos torcer pela ressocialização, para que aquele que um dia fez alguma coisa errada, ele possa, a partir da prisão, aprender, refletir e mudar o caminho. Mas não é bem isso que diz a realidade. Hoje eu tive oportunidade de conversar longamente com Maria Rosa Nebel, que é secretária da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. Ela disse algo que me chamou muita atenção, eu queria compartilhar aqui com quem está nos assistindo no SBT News. Daqueles que saem e que não voltam, 90% dos que não voltam têm ligações com o Comando Vermelho ou com organizações criminosas organizadas. Isso demonstra que o bandido que aqui fora foi flagrado, foi preso, depois condenado, virou detento, ele, quando mantém essa relação com a organização criminosa, parece que ele se sente tão obrigado e tão preso fora, quando ele tem essa oportunidade de visitar a família e poderia retornar e não faz. Tem até um gráfico que certamente a gente vai ter acesso mais adiante, né, que mostra isso. Espontaneamente, 2 pessoas voltam, tá? Espontaneamente. Todos os demais, aqueles que retornam, não têm ligações com o crime organizado. E o interessante também, Roberta, é uma coisa que popularmente todo mundo fala, por que o preso não ajuda, né, a asfaltar rua, a capinar, a trabalhar? De fato, muitos recebem este benefício de visitar a família, mas não trabalham dentro da prisão, não fazem nem faxina. Mas por que eles têm direito? Porque legalmente eles cumpriram um certo tempo, a justiça entende friamente, sem analisar o caso de cada um, que ele tem esse direito. Tendo esse direito, libera. Mas não é justo, não é? Porque ele não se esforçou para tanto. Então a secretária me disse uma coisa também bacana para a gente fechar essa primeira participação, e se você quiser fazer mais perguntas, estou à disposição. O seguinte, ela recomendaria e recomenda que os presos pudessem sair, aqueles que têm ou algum tipo de trabalho fora ou que se predisponham a fazer um trabalho interno, até por merecimento. E as datas festivas, Roberta, veja só que coisa surpreendente. 35 dias os presos podem sair durante o ano para visitar a família. Então, toda data festiva, eles podem ter a saidinha. Estamos falando do Natal, né? Mas saíram no dia das crianças e outras datas também. São informações que nem sempre a mídia traz, não é? O Sidney, sabe que aqui em São Paulo a gente teve prisões também, né? 17 detentos que foram presos em flagrante durante a saidinha aqui no estado de São Paulo. A fiscalização acabou identificando mais de 800 beneficiados que descumpriram as condições que são impostas pela Justiça. Foram prisões que aconteceram na última semana, até o último fim de semana também, e envolveram aí vários tipos de delitos, né? Tivemos essas prisões em flagrante. Fiscalização realizada aqui em todo o território de São Paulo. Deixa eu chamar a nossa Vitória, só para amarrar esse assunto. Quer amarrar, Vitória? Eu só queria lembrar que o presidente Lula chegou a vetar, né, o trecho desse projeto de lei das saidinhas, que proibia as saidinhas aí dos presos de regime semiaberto. Depois esse veto foi derrubado, mas novamente em uma ação que, claro, foi justificada ali pelo Ministério da Justiça como algo que poderia ser considerado inconstitucional, mas também acabou pegando muito mal para o presidente Lula politicamente. Então, mais uma vez, a esquerda ela acaba não sabendo muito bem lidar com as questões de segurança, com as questões que são também um pedido, acaba sendo um pedido da sociedade também, penas mais duras, como, por exemplo, o apoio que se teve ao projeto de lei da antifacção para endurecimento de penas para condenados por participação em organizações criminosas qualificadas, que participam de facções criminosas, e o mesmo se dá nesse projeto das saidinhas. Teve um amplo apoio popular à proibição das saidinhas e o presidente Lula vetou mais uma vez em um movimento politicamente equivocado da esquerda, Roberta. E segurança pública, que será um dos maiores, né, um dos temas mais fortes aí para os temas eleitorais de 2026, vai ter que ser bastante citado e desenvolvido por todo mundo que vai concorrer. A gente lembra que, inclusive, segurança ultrapassou a economia, né, entre as maiores preocupações dos brasileiros, de acordo com pesquisa Datafolha, que foi feita recentemente, aí depois de saúde, né, que é a principal preocupação, mas a violência crescente no nosso país, ultrapassando as preocupações com economia.